Eu tive um probleminha aqui e aí eu resolvi dar essa aula aqui porque Maria não soube o que responder. O que aconteceu? Alguém do grupo do Júnior, o Júnior tem um grupo de oração, um homem, adicionou ela, que já é errado. A gente, né, seu Roberto? Tem um grupo, né, no celular, de WhatsApp, aí um homem vai lá, fica olhando as fotos das mulheres e adiciona ela no particular, né? É resultado do grupo. Aí vai lá, adiciona as mulheres e começa a bater papo. Aí vem, como é grupo de igreja, vem com papo, né, furado, porque a palavra de Deus é limpa, né? Vem usando a palavra de Deus, né, como um papo furado para poder. E esse homem, ele veio ali na conversa lá com ela, veio falando que não existe pastora. Não me incomoda nada, porque eu já estou acostumado com isso. O problema é que ele falou assim: você pode até conversar com a sua pastora, mas só conversa, não busca conselho, que ela não tem nada para te dizer. Né? Mas eu não liguei não. O problema é que eu fui e falei: Maria, eu tenho curso de teologia, Maria, eu fui consagrada 10 anos atrás, e vim falando as coisas, né? Ela copiou os áudios e mandou para o homem nervoso, mandou um monte de áudio, né? Me arrebentando e diz que eu que faltei de respeito com ele. Mandou Maria sair da igreja, isso nos primeiros áudios, antes de eu ouvir, né? Aí eu fiquei pensando, Maria não sabia o que falar. Então eu falei: então vamos na Bíblia? Vamos buscar na Bíblia? O que foi falado aqui? Crente papagaio, né? Crente gravador. É aquele, seu Roberto, que repete tudo que ouve. Ele não busca saber na Bíblia se é verdade e se é mentira. Então esse é o crente gravador, é o crente papagaio, né? Ele repete, ele vai repetindo, né? Então eu até brinquei com os jovens, eu falei: está repreendido aqui o crente gravador. A gente vai lá na Bíblia agora e a gente vai buscar para saber. Então eu fiz isso aqui. Aí está aqui: a mulher pode ser pastora? Vamos ver isso aqui. Primeiro, essa aula ficou meio extensa, que ele ficou revoltado, achando que eu estava afrontando ele, porque eu falei que ele, para começar, ele deveria estudar, né? Procurar uma escola e estudar. Então, vocês vão estranhar aqui, porque aqui nessa apostila tem aula de história, para a gente poder entender isso aqui. Aí está aqui: primeiro vamos entender a cultura em Israel, sobre mulheres e o período na história do mundo em que vivemos, né? Então, primeiro a gente vai entender. E eu tirei um texto que eu achei interessante, que é da Ana Lúcia Santana, né? Eu tirei, só copiei e vou ler aqui o que essa mulher escreveu. O título é: A Mulher em Israel na Época de Jesus. Olha o que ela escreveu. A mulher, entre os judeus, era não mais que um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, suas edificações e demais posses legais. Ela devia ao esposo total lealdade, mas por princípio era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por essa razão, sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum. Deixa eu só explicar o que a Ana está falando aqui. A mulher, por mais honesta que ela fosse, seu Roberto, ela era um ser tão desprezado que era tipo assim, um ser inferior. Então, ela já era considerada um ser falso, um ser infiel. Mesmo que ela fosse fiel direitinho, ela era tão desvalorizada que sabe aquela coisa que a gente fala que todo preto é ladrão, né? Todo pobre é ladrão, né? Não tem essa história, esse pré-conceito? Então já existia esse pré-conceito. Mesmo que a mulher fosse fiel, fosse limpinha e direitinha, no automático, quem olhasse para ela era como se fosse um ser sujo, porque era uma mulher. E tenho algo para dizer: ainda não mudou muito em Israel daquela época para cá. Então nós estamos falando o quê? Da cultura de um povo, né? Os outros países também tinham a mulher como ser inferior, mas não dessa maneira grotesca que é em Israel. E aonde que Jesus nasceu? Lá. De onde veio o povo de Deus? Lá. Então aonde foi escrita a maior parte da Bíblia? Lá. Então Deus vem fazendo bagunça? Não. Deus é Deus de ordem e decência. Deus não vai entrar numa igreja, né, trazendo tumulto,
né? Como eu falei aqui de um amigo meu, que ele procurou buscar uma gravata, né? Para pregar, porque o pastor falou para ele que na igreja, nessa igreja, só se pregava com gravata. E eu falei para ele, pô, tu vai pregar com gravata? Mas a gravata não foi criada para identificar os homossexuais, né? Então, para que o pastor quer? Isso é que ele falou, aprendi com ele. Que ele falou, Márcia, eu não estou aqui para fazer bagunça. Eu estou só para levar a palavra. Se lá a doutrina da igreja é gravata e eu me prontifiquei a levar o que Deus me mandou não pregar sobre gravata, né? Então eu não vou lá fazer bagunça. Eu vou arrumar uma gravata. E ele arrumou a gravata emprestada e foi lá pregar e depois tirou, porque não é da natureza dele vestir gravata. Mas eu e ele sabemos que a gravata foi criada para identificar os homossexuais no meio da multidão. Tá entendendo a diferença de doutrina humana, né? Tá entendendo, né, senhor? Religiosidade e as coisas que realmente vêm de Deus. Mas eu vou respeitar a igreja, né? Se eu não gostei da igreja, eu saio da igreja, né? Como não aceito pastor, então vai procurar uma igreja que só tenha homens, né? Mas não vamos bagunçar, sair daqui para ficar bagunçando nas igrejas. É isso que Ana está falando. Aí ela continua aqui. Embora ela fosse obrigada a ser fiel no matrimônio, o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. Além de tudo, ele podia rejeitá-la por qualquer motivo, mesmo que legalmente não pudesse negociá-la como qualquer outra propriedade. Dificilmente a esposa poderia, por iniciativa própria, se desligar do casamento. O Júnior aqui já falou sobre isso, né? Que se o homem enjoasse da mulher, ele arrumava um motivozinho qualquer, né? E largava ela, se divorciava, tinha 3, 4, olha quantas mulheres Salomão deu, 1000 mulheres. Já mostra o valor de uma mulher. Salomão teve mais de 1000 mulheres, né? E as mulheres, elas ficavam separadas, jogadas. Aonde que um homem vai dar conta de 1000 mulheres, seu Roberto? Vaidade, né? Ou seja, a mulher ficava lá largada com seus desejos, sentindo falta de carinho, sentindo falta de abraço, como um animal, né? Então, por aí já vê a diferença como o homem em Israel e a mulher. Nos outros países podia, né? Nos outros países pode o homem ter 2, 3? Não. Então, estamos falando de cultura de país. Uma mulher envolta em laços conjugais não podia jamais ser contemplada por outro homem, ou por ele ser abordada, mesmo que fosse para uma simples saudação. No interior da sociedade judaica, ela ocupava uma posição bem inferior à do homem. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual, e para ela estava reservado um local à parte no templo, assim como era obrigada a caminhar na rua, distante dos homens. Legalmente, ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais imagináveis, sujeita até mesmo à pena capital. Também nos momentos das refeições, a mulher isolada, pois ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Assim, ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido a qualquer instante. Vamos dar um stop aqui para explicar o que a Ana está falando. Pensa, eu não podia me sentar, Gabriel, junto com meu esposo, a menos que ele me autorizasse. E como a maioria dos homens não temia ser desrespeitada até pelos outros homens, imagina, tu casa, né, com a minha filha, eu creio que vai casar, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Casa, aí ela em pé, imagina, tu em pé, e Gabriel comendo, sentado, e tu em pé. Aí ele, água, mulher! Aí tu, pá, água. Aí tu volta, a pessoa volta pro canto. Isso é a mulher em Israel. Tá entendendo? Na época de Jesus. Então, olha só que cultura. Olha a cultura. Olha como é que a mulher... Imagina, seu Roberto. O senhor senta... Tu ia gostar, né, seu Roberto? Tô brincando. O senhor sentadinho... Aí, Jô, traz água. Jô, Coca-Cola. Aí ela... Aí volta pro lugar em pezinha lá, né? Tô brincando, mas por aí vê, por que não sentar os dois juntos, comer e conversar? Então, essa é a cultura de onde Jesus nasceu e onde o evangelho foi escrito, né? Aí vamos lá. Por essa breve
breve visão, já é possível perceber o quanto Jesus, em sua época, revolucionou o tratamento oferecido pelos homens às mulheres. Um dos episódios mais chocantes do Evangelho é justamente aquele no qual ele se dirige à mulher samaritana. Este povo era aguerrido, adversário dos hebreus, desde a cisão, isso aí, entre as tribos de Israel. Assim, ao se revelar claramente como Messias para alguém desta comunidade, especialmente a uma mulher, ele deixou tanto o samaritano quanto os judeus perplexos. Além disso, Jesus mantinha entre seus discípulos e seguidores diversas mulheres, entre eles Maria Madalena, vista com preconceito pelos judeus, que a consideravam uma traidora de seus princípios, como uma prostituta. Não bastando isso, ele curava indistintamente homens e mulheres e procurava integrar socialmente aquelas que tinham sido excluídas. Ele até mesmo perdoou a mulher adúltera, a qual os judeus costumavam apedrejar até a morte. E foi justamente uma mulher que testemunhou sua ressurreição, embora até os discípulos mais fiéis de Jesus encarassem suas palavras inicialmente com desvelo e ceticismo. Na época, mesmo a mulher não sendo infiel ao esposo, se este fosse dominado pelo espírito do ciúme, como está escrito na lei mosaica, sob o título de A Oferta do Ciúme, ele poderia levá-la diante do sacerdote, mesmo sem nenhum testemunho flagrante, e realizaria então esta oferta ritual. Dessa forma, ela ficaria para sempre marcada e amaldiçoada diante da sociedade judaica. Stop para explicar aqui. Veja como é que é interessante. O homem não podia ficar falando muito com mulher, né? E ele vai em Samaria e fica ele sozinho conversando com uma mulher, né? Tem um pastor que pregou um negócio que eu achei interessante. Não sei se foi o pastor Cláudio Duarte, que ele falou que Jesus, né? Hoje, no século XXI, ele ia viver no banco, né? Porque ele estava quebrando tudo, fazendo tudo errado. Jesus estava fazendo tudo errado, Gabriel. Jesus não sabia que não podia ficar conversando com mulher? Ainda mais no particular? Que mulher era o ser inferior? Aí está Jesus conversando, ainda manda os discípulos sair. Nos dias de hoje, o que iam falar de Jesus? Né? A mulher já não era essas coisas, já estava no quinto marido. Ia falar, Jesus quer ser o sexto, né? Jesus está querendo ser o sexto dela. Mas para ver que Jesus veio quebrando as leis de quem? Dos fariseus, que eles pregavam, não viviam e cobravam que as pessoas vivessem uma santidade que eles não conseguiam viver, né? Jesus aqui vem mostrando. A mulher adúltera, né? Já foi falado sobre isso, também já ouvi outras pessoas falando, o Espírito Santo é tremendo, que quando a mulher pega em adultério, é possível o adultério só a mulher sozinha? Não, o adultério precisa do homem e da mulher. Então, cadê o homem dessa história? Liberaram o homem, trouxeram a mulher, né, para ser apedrejada, ainda levaram ela lá para usar contra Jesus. Mas cadê o homem do adultério? Jesus podia falar, ué, ela está em adultério sozinha? Para com esse negócio agora, mas não. Jesus vendo a hipocrisia, a falsidade deles, né? Liberaram o homem e pegaram só a mulher. Aí por aí vê, será que essa foi a única mulher que foi levada para ser apedrejada? Será que não houve outros casos de mulheres sendo apedrejadas em adultério e os homens sendo liberados? Porque a lei falava que era para apedrejar os dois. Está entendendo como que? Olha como a mulher era desvalorizada, né? Eles aqui são fontes, está aqui José Carlos Leal, Maria Madalena, Testemunho da Paixão. Ela veio falando sobre religião e sociedade, ou seja, como era a mulher. Um texto tirado da internet se chama InfoEscola, né, que é um site de pesquisa para estudantes, tá bom, Débora? Aí aqui, vamos entrar um pouquinho em história, quarta série, Diana, prestando atenção. Isso aqui é história, livro normal de escola.
Aqui eu não vou ler tudo. A história, ela é aqui, ó. De acordo com a visão clássica e tradicional, a divisão da história da humanidade é feita em 4 grandes períodos, também chamados de idades, né? Então nós temos 4 idades ou 4 períodos. São a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Isso nada mais é do que história do mundo, história mundial, amém? Tem aqui uma coisa aqui mostrando a divisão da história. Tem a pré-história. O que seria a pré-história, né? A pré-história, ela também é dividida em 3 períodos. A pré-história é antes de começar realmente a história, né? Ainda foi inventar a escrita, a cerâmica, né? Seria aquela época dos dinossauros, seu Roberto. A pré-história seria naquela época dos dinossauros, né? A idade dos metais, né? Vem criar o fogo, inventar o fogo, né? Aí vem criando a idade da pedra, né? Então isso aí é a pré-história. Depois da pedra, se vocês prestarem atenção, a pré-história está aqui, ó. A pré-história, ó. A idade dos metais, né? Que foi o último período da pré-história, ela se estende 5.000, aí vem esse AC. Eu até brinco que a maioria dos cientistas dizem que Jesus não existe, mas eles mesmos, nos seus livros, tá lá AC, que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Se eles não acreditam, por que eles, né, datam a história com AC antes de Cristo e DC depois de Cristo? Então vem assim, o ano ele vem em forma decrescente, né, Gabriel? Ele vem decrescente. Então são 5.000 anos antes de Cristo. Quando Jesus nasce, começa o novo calendário. Então começa a ser DC depois de Cristo. Aí começa aí ano 1, ano 2, ano 3, tudo de novo, mas só que crescente, né? Então nós temos aqui a Idade Antiga. Acaba a pré-história, né? Começa a Idade Antiga, também chamada de Antiguidade, que é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita, né? Pelos sumérios, ou seja, começou se criou o alfabeto, começou a aprender a se ler e escrever, né? Isso foi há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano. Aí talvez você me pergunte, o que isso tem a ver com mulher pode ser pastora ou não pode ser pastora? A gente vem falando de cultura de país, né? Agora nós estamos falando de história mundial, né? História do mundo, história do universo. E aqui está 476 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Então, nós entendemos aqui que se Jesus nasceu há 2.000 anos, né? Jesus nasceu aqui. Ó, a antigo Império Romano até sua queda em 476 depois de Cristo. Então eu tenho Jesus que nasceu na Idade Antiga. Na Idade Antiga tinha avião? Helicóptero? Não. Então eu entendo aqui que eu estou vivendo um desenvolvimento. Ou seja, eu estou avançando. Já era da parte de Deus que houvesse esse crescimento. Em Daniel, né, que é antes de Cristo, Daniel é antes de Cristo, Deus mostra a Daniel, esse jejum de Daniel, é porque ele teve uma visão do fim do mundo. Já expliquei isso aqui. E ele turbou. Por quê? Porque ele viu a bomba atômica, ele viu aviões, e nada disso existia. Ou seja, tudo o que existe hoje já estava no pensamento de Deus, já era projeto de Deus. E ele mostrou a Daniel antes do nascimento de Cristo. A célula. Está entendendo? Então eu entendo que Jesus nasceu numa época onde estava ainda em desenvolvimento. Hoje nós temos o fogo. Antigamente tinha que ficar mexendo em 2 pauzinhos numa pedra, né? Para tentar criar o fogo. Hoje não, né? A gente risca um fósforo, olha que coisa linda, risca um fósforo.
O fósforo mostra bem a idade da pré-história, né? 2 pauzinhos numa pedra, tentando produzir fogo. Devia demorar horas isso aí. Aí a história dividir a pré-história. A história é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Jesus nasceu na idade antiga. Olha quanto tempo tem isso aí. Toda vez que eu ver descer, é depois de Cristo. Então é depois do nascimento de Cristo, né? Então é um calendário normal de um livro de escola. Então aqui a gente entendeu sobre a cultura, né, de países que é diferente, né? Lá em Israel a mulher até hoje não pode andar com o cabelo descoberto, ela tem que cobrir o cabelo, né? E Israel está dividido, né? Agora tem os muçulmanos de um lado, os israelitas do outro. Pois é, a Palestina dividido por causa da guerra. Mas lá ainda tem eles estão esperando ainda a vinda de Jesus. Olha só, ou seja, um país que parou o desenvolvimento, ele não cresceu, ele estagnou. Israel é tido para Jesus como acima do nosso, né? É o preferido dele, é o povo o judeu. É que eu não entendo isso. E eles fizeram tanto mal. Mas tudo isso já estava, que Deus fala, fui achado por um povo que não me procurava, ou seja, somos nós, né? Ele está lá. Deus tem promessa com o Egito, né? Se fala tanto, né? A gente compara espiritualmente, o mundo é o Egito, né? Mas Deus tem promessa de salvação com o Egito. Sabe o que Deus está falando? Todo aquele que estiver no Egito e aceitar Jesus como Salvador, vai ser salvo. Não interessa de onde estiver, né? Mas vai ser primeiro realmente os da casa. Tudo isso aí, as guerras, tudo isso aí Jesus tinha falado. Aqui tá. Mas aqui... Sumérios. É o povo antigo, bem antigo, entendeu? Vamos pular lá para a folha aí, a palavra de Deus a esse respeito, né? Até agora o título é a palavra de Deus a esse respeito, porque até agora a gente falou sobre livro de história mundial, sobre, né, tradições, né, mas principalmente a de Israel, na China. Por que na China se come, outro dia, não sei quem estava andando com um de vocês aí, e falou, tia, por isso então que come, né? Se come escorpião frito, se come barata frita, né? Porque na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, eu confundo às vezes as coisas, a fome foi tanta, que acabou, seu Roberto, a comida. Então, quando eles viram a barata, na fome, eles começaram a comer aquilo ali. Só que depois de anos, Débora, comendo cobra, comendo inseto, acabou se tornando cultura do país. A gente come cobra, Débora. Em alguns restaurantes tem, tá? Quiser comer lá na Barra, fica à vontade. Baratinha frita, crocante, com Coca-Cola, seu Roberto. Formiga, eles fazem farofa. Mas está entendendo que isso é cultura de um país? Eu não preciso comer cobra. Isso se chama cultura. Deus vai chegar lá na China e falar, parem de comer tudo isso. Não, Deus é tremendo, né? Um Deus que respeita o local, né? Ele só quer o quê? Que a gente venha praticar o quê? O amor. Pregar que ele existe, que o céu existe, que o inferno existe e que a vontade dele é que todos nós vamos morar com ele no céu. É só isso que ele quer. Ele não quer saber se tu gosta de comer cobra, come cobra, filho, né? Se prefere alcatra, pede a Deus alcatra. Então vamos lá, a gente já viu no livro de história, já viu sobre cultura, né? Então vamos falar agora sobre a palavra de Deus. Eu botei um monte de versículo, porque esse indivíduo, ele virou, e é uma frase que eu escuto muito, que olha como é que é o crente papagaio e crente gravador. Se fala muito, pega versículos isolados, né? Para alegar que não pode ter pastor. Aí diz que pega versículos isolados. Então, como não está... para começar, no livro de história, né, Gabriel, a gente sabe, seu Roberto, que não fica falando homem e mulher, fala próprio Gênesis, né? Deus criou o homem, aí depois fala criou a mulher, né?
Mas acho que é porque ele já sabia que ia vir os homossexuais. Mas no livro da história, toda vez que fala homem, está falando de homem e de mulher. Não fica o tempo todo falando, o homem, a mulher. Fala, não sei o que, o homem está falando de homem e de mulher, né? Quando fala todos, se eu falar todas, se entende que tem só mulheres. Mas se eu falo todos que lá estavam, se entende que pode ter homens e mulheres. Então, o substantivo masculino, né, é usado para definir um grupo independente. Se tiver só mulheres, será todas. Mas se tiver só homens, será todos. Mas se tiver homens e mulheres, será todos. Né? Então, cabe a gente. Então, vamos ver se realmente a Bíblia fala de versículos isolados. Eu botei alguns versículos aqui, algumas palavras, então hoje a gente nem vai ter palavra, porque já botei aqui até dizer chega. Aí aqui tá. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir-te alguns que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Essa é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde ele está mandando Timóteo, está lá na frente de uma igreja, para que venha parar. O que está acontecendo? Está começando a aparecer um querendo saber mais do que o outro. Então, em vez de pregar o evangelho de Deus, um começou a falar uma coisa, outro começou a falar outra, aí um começava a inventar outra, e eles ficavam mais brigando do que pregando o evangelho. A intenção agora não era mais ganhar almas, mas um querendo aparecer mais do que o outro, e acabava até com isso inventando mentiras. E o que me chama também a atenção é que Paulo, como ele era perseguidor, como ele matou diversos cristãos, quando Deus chama Paulo para o evangelho, ele é rejeitado pelos discípulos. A diferença dos homens de Deus daquela época para os de hoje é que eles eram muito mais cheios da presença de Deus. Mesmo Pedro rejeitando, mesmo Ananias rejeitando, mesmo os outros rejeitando, o Espírito Santo vem de uma forma tremenda e fala com eles. Então chame de impuro aquilo que eu tornei puro, né? Deus, o Espírito Santo vem de uma forma tremenda. Então eles respeitam a opinião de Deus, porque para eles, esse Paulo, que hoje a gente prega aí as coisas, né? Deus usou ele no profundo e a gente prega dentro das cartas dele. Ele foi rejeitado dentro da igreja. Se não houvesse homens de Deus ouvindo o que o Espírito Santo estava falando, seu Roberto, Paulo não teria participação na Bíblia. Está entendendo? Se não tivesse homens de Deus com vida de oração, que é o que está faltando, uma vida de oração, para ser sensível, eles teriam rejeitado Paulo. Durante muito tempo, Paulo ficou só com não lembro agora os apóstolos, num canto, porque os outros apóstolos não aceitavam eles não.
Que esse cara perseguia a gente, é matador, não queremos não, né? E o Espírito Santo querendo colocar Paulo para dentro. Só que aí o Espírito Santo vem e fala com Pedro, mostra em visão a Pedro, fala com Ananias em visão, né? Então eles são obrigados a aceitar a vontade do Senhor e aceitar que Deus chamou Paulo. Então a gente já vê aqui novamente, né? Que se o homem não estiver cheio da presença de Deus, vai continuar botando para fora muito homem e mulher de Deus. A gente tem que saber o que Deus quer e não o que a gente acha, né? Essa foi uma carta de Paulo à igreja, né? Onde Timóteo estava à frente. Aqui outro versículo, né? Que são versículos isolados, né? Que nós mulheres que somos pastores jamais falaremos. Isso não é verdade. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, ou seja, sendo submissa. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Carta de 1 Timóteo, né? Aqui a mulher está sendo proibida, né, de falar dentro da igreja. Que isso fique claro. Se a mulher tiver alguma dúvida, né, Diana tem dúvida, Diana vai perguntar ao Gabriel quando chegar em casa. Não pode nem abrir a boca dentro da igreja. E essa parte aqui é o... Aqui em 1 Timóteo está: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Por que eu botei aqui? Não despreze o dom que há em ti. Porque os dons que nós recebemos, nós não recebemos do homem, amém? Homem nenhum tem dom para te dar. O dom que você tem, seu Roberto, que vocês têm e que vão receber, vem de Deus. O dom vem de Deus. Quando eu desprezo, é que eu deixo de usar, eu deixo largado. O outro: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Mas não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu conheço... Não, vou continuar falando aqui e acabar de fechar. Em Juízes 4 tá: e Débora, mulher profetiza, ou seja, ela era profetisa, nada mais é. Crente tem mania de falar que a mulher é profeta, né? Não, o homem é profeta, o feminino de profeta é profetiza. Então ela era profetisa, que é o feminino de profeta. Homem, profeta, mulher profetiza. Então ela, levando para uma maneira errada que os crentes falam, ela era profeta, né? Então ela era profetisa, era mulher de lapidote, ou seja, era uma mulher casada. Ela tinha marido, só que o marido dela não fazia nada. Pelo menos aqui não fala. Ele não julgava Israel. Está entendendo? Ele não era juiz. Lapidote era apenas o esposo de Débora. Débora é que era juíza. Só que a maioria dos crentes não engole isso não, seu Beto. Passa mal, mas está escrito. É só pegar, então fazer o quê? Igual as Bíblias, né? Se eu sou homossexual, vou para a igreja ali, arranco as folhinhas. Se eu gosto de adultério, eu simplesmente, se eu sou machista, eu vou lá e arranco as folhas, né? Conforme o meu machismo. Aí tá, e Débora, mulher profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quem julgava Israel não era o marido de Débora, era Débora. Calma. Aí eu botei aqui, observação: foi Deus que estabeleceu juízes, amém? Antes de Deus estabelecer reis, Deus estabeleceu juízes para julgar seu povo. Ou seja, havia uma ordenança de Deus para cada juiz que era levantado. Se eu entendo que foi Deus que levantou os juízes, o que Débora está fazendo aqui? Agora que eu entendi a piadinha ali, eles estão rindo ali, Diana. Débora.
Então tá, se foi Deus que levantou os juízes, alguém pode me dizer que Deus errou? Foi Deus que estabeleceu juízes sobre o seu povo, entre os quais uma mulher, Débora. Aí eu botei o sinônimo de juiz. O que é um juiz? Botei juiz federal. O que é federal? De toda a nação, porque Débora era uma juíza federal, era de Israel, de toda uma nação. Não era só do Rio de Janeiro, não era só de São Paulo, é de todo, vamos supor, Brasil. Então, um juiz federal. Juiz federal, antes de mais nada, é um juiz de direito que atua em âmbito federal. Ele é responsável por julgar casos judiciais, conciliar as partes envolvidas nesses casos. Além disso, esse profissional também se dedica a estabelecer a ordem pública, examinando processos e proferindo despachos e sentença. Levando para os dias de hoje, Deus levantou Débora como pastora de Israel, porque era o que ela fazia, seu Roberto. Ela estabelecia a ordem, ela julgava o que era certo e o que era errado, ela direcionava. Se eu tivesse alguma dúvida, era com ela que eu ia perguntar o que Deus acha, o que Deus pensa, o que eu devo proceder. E o que é isso? Pastorear. Então, naquela época ainda não existiam pastores, o cargo pastor, existia juízes. E ela era uma juíza. Aí eu botei aqui... Então pôs-se Jacó a caminho. Esse aqui seria o versículo isolado, amém? Que se fala tanto. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia uma grande pedra sob a lasca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sob a boca do poço, e davam de beber as ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sob a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheces Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Está em Gênesis 29, capítulo 1, Gênesis capítulo 29, versículo 1 a 9. E esse seria o versículo isolado, seu Roberto, que a maioria dos homens fica falando que a gente insiste, porque está escrito com todas as letras. Aqui, lá estavam eles, junto de um poço. Eles tiravam a água daquele poço para dar de beber as ovelhas, apacentavam as ovelhas. Aqui nós temos um grupo de homens, mas vem uma mulher e a Bíblia fala que quando ela vem, o nome dela é Raquel. E a Bíblia, está escrito na Bíblia, os machistas que se matam em rasgue, que ela era pastora. Num tempo onde a mulher não podia nem trabalhar, né? Que a viúva era sustentada, vivia como mendiga. Aqui está Raquel trabalhando, amém? Aqui em Efésios, na outra folha, está escrito assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Está em Éfesos 5, 22, 24. Aqui Paulo está falando que as mulheres, elas têm que entender que o homem é o cabeça. Por que Paulo está falando isso? Porque tanto naquela época, e principalmente nos dias de hoje, o que acontece?
A mulher, ela quer gritar com o marido, né, seu Alberto? Ela quer bater no marido. E isso é pecado. A mulher, principalmente nos dias de hoje, ela quer passar igual um trator por cima do marido. Tem mulheres que desautorizam o marido na frente dos outros. Está numa festa, grita com ele, né? E se bombear, ainda vai para a igreja e diz que é mulher de Deus. Ela expõe ao ridículo, distrata o marido, é seu troço, é seu isso, é seu imprestável, aqueles adjetivos, né, seu Roberto? E elas acham que isso, né, não tem nenhum problema. Paulo está falando aqui que a mulher tem que ser submissa, ela está falando que a mulher tem que respeitar o marido. Eu acho que o mais difícil é quando o marido fala uma coisa que a mulher sabe que está errado, e aí ela quer fazer o quê? Eu me controlo nisso, estou sendo sincero, vira e mexe, porque eu sou de natureza humana, se me cortar sai sangue, então a primeira pessoa que eu tenho que pastorear é eu mesmo, né? Às vezes o João fala uns negócios aí que eu lembro até hoje de uma coisa, né? Vocês sabem que o João no caso é meu segundo casamento, né? Minha segunda chance, que o pai da Diana, ele vinha até aqui trazer a pensão da Diana, né? E um dia ele me ligou e falou: Márcia, eu não posso ir até aí, eu vou deixar o dinheiro na casa da minha mãe, você passa lá e pega, que eu vou estar trabalhando, não vai dar para eu ir aí. O João tinha moto, cara. Aí eu falei assim: amor, vamos lá, quer dizer, vamos eu ir, você, não estou indo sozinha. Se eu fosse, vamos supor, malandra, que malandra a gente já sabe que é um demônio, né? Tivesse com má intenção, o que eu ia fazer se eu tivesse com má intenção, né, seu Alberto? Ia esperar o João trabalhar e iria sozinha, né não? Tô de má ideia, má intenção, né? Mas não, eu falei: amor, vamos até lá pegar o dinheiro. Aí o João ficou com ciúme, ficou nervoso, seu Alberto. Mas amor, eu tô pedindo pra tu ir comigo, eu só vou pegar o dinheiro e a gente volta. Aí, isso no início do nosso casamento, seu Alberto. O João ia lá na sala, eu tomando café, vinha aqui na cozinha, Roberto. Tu não vai, que eu sou o cabeça. Tá escrito na Bíblia que sou eu que mando. Ouviu que tu tem que me obedecer? E eu me segurando para não rir da gargalhada. Ele ia para lá, ele ia para cá, morrendo de ciúme. E citando a Bíblia para mim. Tá escrito, eu sou o cabeça, tu tem que me obedecer. Eu não quero que você vá. Eu falei: mamãe, eu não estou falando que eu vou. Eu estou pedindo para irmos juntos, que eu preciso desse dinheiro, né? E a gente de moto vai rapidinho, volta rapidinho, eu e você, juntinho, para pegar. Ele só está dando uma satisfação que ele não vai poder trazer, que ele está trabalhando direto. Estava de segunda a segunda, não vai poder trazer. Então, eu vou ficar o quê? Quase 20 dias sem receber o meu dinheiro, né? Então, para não ter mais briga, abrimos uma conta e hoje é depositar esse dinheiro. Mas você consegue entender que muitas vezes o homem é incoerente? Tá entendendo, seu Roberto? Eu tava achando aquilo engraçado, né? Eu sou o cabeça, eu mando, tu tem que me obedecer. Quando eu comentei com a sobrinha dele, ela dava gargalhada. Tu tem que ver teu tio andando aqui, falando que eu... Então, porque é incoerente. Ser cabeça não é eu mando e você obedece. O que Paulo está falando aqui é de ter respeito um pelo outro. Respeito. Quando eu falei: amor, vamos comigo, eu estava tendo respeito. Se eu fosse sozinha, sem ele saber, eu estava faltando com respeito. A primeira coisa que tem que se entender não é nem tanto, usa-se a palavra fidelidade, mas o respeito, né, seu Roberto? O respeito, é isso que Paulo está falando. Mulheres, respeite seus maridos. Marido, respeite a sua esposa. E essa palavra muitas vezes é usada para achar que o marido manda, pula aí, mulher, né? Fica em casa, né? E assim vai. Então a gente entende com isso que Deus nem é feminista. Não adianta as feministas achar que Deus é feminista, que ele não é. O que é feminista? Mulheres querendo botar o homem embaixo da sola do pé, tá entendendo? Sem respeito nenhum pelo homem. Isso é ser feminista. Me perdoe as feministas, mas Deus não é feminista. Me perdoe os machistas, mas Deus não é machista. Deus trata a mulher com respeito, né? Um machista, de maneira nenhuma, ele trata a mulher com respeito. Não adianta.
Não trata. Não adianta, porque eu acompanho casais onde o marido é um ogro. E a maioria ainda se diz homem de Deus, ainda se diz pastores, um ogro, né? Trata a mulher igual um cachorro, seu Roberto. E dizem que é porque é o cabeça, né? Não é nem uma bobeira de ciúme, é porque são grossos mesmo. Então Deus não é machista nem é feminista. O que Deus é? Justo. Eu brinquei com o João hoje, que eu vou fazendo a aula. Eu costumo botar a comida do meu marido no prato. Eu faço a comida, boto a comida do meu marido, levo até ele, levo o garfo, levo o refrigerante com pedra de gelo, porque ele só bebe pedra de gelo direitinho, entendeu? Levo. E isso não me incomoda, seu Roberto. Eu não me sinto diminuída por levar a comida até o meu, que ele gosta de ver televisão, comer. Então, o que ele faz? Não sei se a Débora viu hoje. Ele acordou e sentou no sofá. Tu viu, Débora? Não viu não, né? Vocês vieram almoçar depois. Não, almoçou em horário diferente, né? Ele almoçou já era quase na hora de trabalhar. Ele acordou já era quase 4 horas para trabalhar. Então, ele sentou. Eu fui, botei a comida dele da Stephanie, que trabalha também de noite. Eu botei a comida. Ele sentou no sofá, ligou a televisão. Não, até brinquei, Gabriel. Que ele sentou e esqueceu de pegar o controle, seu Roberto. E eu estava fazendo a aula quando ele fez. Então eu levei a comida, o garfo, levei a Pepsi para ele, para a Stephanie, dei para o Júnior também, né? E peguei o controle. Quando eu peguei o controle da televisão e botei na mão, porque eu sei que ele gosta de ver, né, um pouquinho de TV antes de trabalhar. Aí eu brinquei, eu falei, vê, se isso não é pastorear, se eu não sou uma boa pastora. E ele começou a rir, uma mulher que bota o controle na mão do marido, né? Que isso, eu botei o controle, seu Roberto. Ele estava com o controle, seu Roberto. Na mão. No mundo de hoje, né, está tudo diferente. Pega o prato, vai para frente da televisão, ou pega o telefone. Antigamente não, era tudo de uma mesa. Não, a gente está tendo que se organizar com isso. Hoje eu estava falando aqui, o horário, a Débora pegou, não pegou, Débora? Tem a galera que trabalha à noite, né? Então eles almoçam, quando eles almoçam a gente está lanchando, né? A Débora hoje ficou o dia inteiro, viu? Então fica meio, né? O João, ele dorme o dia inteiro. Então praticamente ele come sozinho quando ele vai almoçar, né? A Stephanie acorda, né? Aí que eu vou, empurro. A Stephanie não gosta de comer, eu empurro. Tanto que a comida dela, ela jogou ali, deixou no prato que é para dar para os cachorros. Ela acho que comeu 2 colheres só de comida, então eu obrigo a Stephanie a comer, senão ela não come. Não é muito chegada a comida, não. E ela e o João, eles comem em horário diferente. Mas isso aí que o senhor falou é uma coisa mesmo que a gente está se perdendo. Que antigamente eu obrigava todo mundo a sentar na mesa. Por causa dos horários diferentes, está tendo essa desnivelação. Mas o João tipo assim, ele ia trabalhar, ele gosta de ver um pouquinho de televisão, mas praticamente eu já tinha, né? Todo mundo já almoçou, aí que a gente vai tomar um café. Outra coisa, só para fechar isso aqui. Eu já falei isso, vou repetir, né? Porque a última vez que um homem veio aqui e disse que não aceitava a pastora, ele nem sabia que o Júnior estava pensando em me ungir. Ele veio aqui e falou assim, Júnior, amigo do Júnior, eu não aceito mulher pastora. Pode ver onde tem mulher pastora, onde está na Bíblia. Ele fez aquele discurso dele. Sendo que tinha um rapaz que estava dando muito problema. E eu perguntei para o Júnior naquela semana. Eu falei assim, quem ungiu esse menino evangelista, Júnior? Por Deus, não estou mentindo. Eu estou diante do altar do Senhor. Foi perguntado qual era o primeiro livro da Bíblia. E ele não sabia. E ele foi ungido a evangelista. E o garoto aprontava todas, seu Roberto. É difícil deixar o João de cabeça para baixo. Ele conseguiu deixar o João de cabeça para baixo. Ele conseguiu irritar o João. É difícil irritar o João. Ele conseguiu irritar o João. E eu falei, Júnior, quem ungiu esse menino evangelista? Esse menino não sabe nada de Bíblia. Esse menino não tem doutrina. Esse menino não tem ética. Esse menino está arrumando tanto problema na igreja. Aí o Júnior riu. Por ética, ele não disse quem foi. Aí esse homem entrou aqui, que é pastor, e começou a fazer esse discurso, que não aceitava mulheres pastoras, tal. E eu no computador, eu não me meto, porque a palavra, como eu acabei de falar, só vai trazer divisão, contenda, né? Conversa mole para ficar enchendo a paciência. Então nem falo nada, porque eu já falei, a unção que tem sobre a minha vida não veio do homem, veio de Deus, né? Então pode falar o que quiser. E ele falou, mas não é ele falando, que ele falou assim, não, porque eu ungi o fulano, quando ele falou, eu rodei.
Eu estava no computador até fazendo outra aula, não sei se do curso de casais. Eu rodei e falei, foi você que ungiu fulano? Aí o Júnior estava entrando na cozinha, o Júnior voltou e piscou e começou a rir. Porque ele não quis dizer quem tinha ungido, mas o cara se entregou ali. O pastor que não aceita a pastora tinha ungido esse menino evangelista, que não sabe nada de Bíblia, que só dá problema. Esse menino foi morto pelo tráfico. Ele arrumou tanto problema, que ele foi morto pelo tráfico, esquartejado. De tanto problema que esse menino arrumou. Eu mesmo já separei diversas brigas mesmo que iam matar ele. Ai, não, que não sei o que é da igreja, rapaz. Esse rapaz é da igreja. Mas quase falando, não sei de que igreja. Mas, nossa, mas envergonhando o nome da igreja. Tá entendendo o mistério? Para salvar a vida. A mãe chorou muito, a mãe foi buscar muito, aprontou muito. Ele ungiu esse homem. Aí eu falei, foi você? Aí ele, não, mas não sei o que, e tentou se desconversar. Esse homem, estava falando para Maria, esse homem, o último homem que veio encher a paciência aqui, dizendo que não aceita pastora, na igreja dele ele não aceita brinco, ele não aceita pastora, mas ele caiu em adultério, ele traiu a esposa, aí a esposa largou ele casou com outra, e ele continua pastor. Entende o que é religiosidade? Não aceita brinco, não aceita pastora, mas aceita adultério? Está entendendo, seu Roberto? Religiosidade é quando eu prego, mas eu não vivo. Né? Eu tenho que viver aquilo que eu prego. E eu tenho uma frase que há 10 anos atrás, só para terminar, eu era membro, eu estava vindo na rua, e o bispo Aloysio, que eu gosto muito, homem de Deus, ele é muito profundo, seu Roberto. Esse homem tem um mistério com Deus, que ele para assim, nunca lhe viu, seu Roberto. Se o senhor está orando, sabe, Deus usa ele num profundo mesmo, sabe, aquela oração, sabe aquele segredo que só o Senhor de Deus sabe? Ele vem falando, eu sei porque eu vi. Eu, quando cuidava do David, né, que era radinho do tráfico, eu falava as coisas com o David aqui. Uma vez ele veio, nunca tinha visto o David. Tudo que eu falei com o David, ele veio, ó, menino, tira esse ódio do coração, e é rápido. Ele vem falando mesmo, tu vê que é de Deus, que ele, Deus manda te dizer, papai, de Deus mesmo, sem dúvida. E esse homem, quando todo mundo dizia que eu não ia ser nada, que eu não era ninguém, esse homem do nada começou a dizer, ele disse que Deus ia me ungir a missionária, 10 anos atrás. E me entregou 5 profecias, sendo que 4 já se cumpriram. Uma está em andamento. Não, 3 já se cumpriram, uma está praticamente já, né? Depois eu falo, praticamente já está quase tudo certo, assim que estiver certo eu falo. E falta uma só. E uma era, Deus ia me ungir a missionária. Só que o povo dizia tanto, eu não comentei isso com ninguém, que eu não ia ser nada, que às vezes aí ele passou a me chamar de missionária. Só que às vezes quando ele ia falar missionária, falava pastora. E ele também não estava acostumado com pastora, então ele ficava meio sem graça, aí tentava se corrigir, não, missionária, né? Mas ele falava, não sei o que, pastora, não, missionária, não sei o que, pastora, não, missionária, ficava se corrigindo. Ou seja, aí eu comecei a rir, porque eu entendi a profecia. Ele não aceitava pastora. Mas quando ele falava comigo, saía a palavra pastora, mesmo ele aceitando ou não. E eu entendi que Deus ia me ungir a missionária e logo, rapidamente, eu seria ungida pastora. E do jeito que Deus usou esse homem foi. Eu fui ungida missionária, passou um tempo, pouco tempo, eu fui ungida pastora. Então eu entendo com isso, se foi há 10 anos atrás, demorou um tempão, quase 10 anos, né? 8 anos praticamente, para eu ser ungida missionária. Mas eu fui ungida missionária e logo em seguida pastor, entendeu? Demorou pra caramba. Eu entendo com isso que Deus já estava estabelecendo ali na minha vida. Então eu fui ungida por quem? Por Deus e não pelo homem. O homem querendo ou não. E uma frase que eu costumo usar no dia que eu for orar alguém e um demônio manifestar na pessoa. E eu for falar, sai em nome de Jesus. O demônio olhar para mim e falar assim, eu não vou sair. Falar, ele pode falar o que ele quiser, né? Mas ele não sair, ele vai falar, eu não vou sair, ele não sair. E ele disser para mim assim, o demônio, eu não vou sair porque eu não reconheço ministério de pastora. Tá entendendo? Ele vai falar, eu não vou sair. Ele não vai sair. Falar, ele pode falar o que ele quiser. O problema é que ele tem que sair, né? Em nome de Jesus tem que sair. Eu não vou sair porque eu não reconheço o ministério de pastora. Se ele não sair, se ele ficar, seu Roberto, eu deixo de ser pastora
e eu deixo de fazer o que Deus mandou. Tá entendendo? Porque o diabo falou, não reconheço, ministério do pastor, e ficou, né? Eu vou ter que procurar alguém, né? E já falei assim, só para completar, onde que o pastor, essa igreja tem pastor, onde que ele está hoje? Agora, nesse momento? Quem sabe onde que o pastor João está? Trabalhando. Então a gente podia deixar a igreja fechada, porque o pastor, né? O horário dele é à noite. Amém? Vamos levantar as mãos, vamos fazer uma oração pela nossa vida.